Finalmente encontramos a nossa véia, finalmente! Muito prazer, eu sou o Diego Fortes. Cara, eu reparei que em todos os outros vídeos eu não me apresento pra vocês. Vocês simplesmente aparecem nesse canal aqui, começa a ver um cara que mal se apresenta e começa a contar a história de Ordem Paranormal. Fazer uns resumos aqui pra vocês é incrível pra mim, porque de alguma forma eu sinto que eu faço parte do universo de Ordem Paranormal. Afinal, eu tive que aprender um ritual que eu chamo de The Black Odd Seville. E com esse ritual e mais 12 horas de produção pra cada episódio que sai aqui no canal, eu consigo trazer esses resumos aqui pra vocês. Só que eu não sou muito forte e eu ainda preciso de componentes pra esse ritual, você acredita? E o componente não é nada mais, nada menos do que o seu like aqui no vídeo. Exatamente, eu preciso do seu like aqui no vídeo pra eu conseguir continuar conjurando esse ritual. Não tem erro, confia. E obrigado por você que já deixou o like aqui no vídeo. Cara, esse episódio aqui é muito bom. E vocês devem estar reparando aqui na barrinha de baixo que ele é um episódio um pouco mais longo que os outros, porque esse episódio aqui na íntegra tem mais de 6 horas e eu consegui diminuir o tempo aqui da história pra vocês. É óbvio que é extremamente importante que você tenha assistido o último episódio pra entender esse daqui, mas fica tranquilo que eu te levo até lá. Clica bem aqui nesse card que você volta pro último episódio aqui dos resumos. Agora sim, sem mais informações aqui nessa intro, vamos voltar para o universo brutal de Desconjuração. Depois de passarem por umas espécies de desafios aqui no orfanato Santa Menefreda, evitando ao máximo o lado direito desse orfanato, que aparentemente tem uma presença paranormal extremamente bizarra, eles finalmente conseguem acesso para o segundo andar desse prédio, aonde eles, sem muita enrolação, seguem por um corredor escuro até chegar em um ambiente cheio de celas e pessoas presas. E dentre essas celas, eles conseguem finalmente encontrar um rosto que eles tanto procuravam: Elizabeth Weber. Para os mais íntimos, Alice. Presa em uma dessas celas com um velho amigo da polícia, o Gustavo. Alice tenta enxergar eles no meio de tanta luz das lanternas que entram pelas grades, e ela nem parece acreditar que ela tá vendo aqueles rostos ali. O Joey instantaneamente solta todas as armas que ele tem na mão e ele segura na grade. O olho dele mal consegue segurar as lágrimas e com muita emoção ele chama pelo nome da Alice. E é nesse momento que a gente entra na visão da Elizabeth pra gente conseguir entender um pouco melhor o que aconteceu com ela nos últimos meses. A Elizabeth, desde que ela entrou na Ordem, ela tá tentando entender um estranho caso que chegou no laboratório dela. Pra quem não lembra, a Liz é uma cientista forense. E chegou um caso no laboratório dela de um cara que supostamente teria sido atropelado. Só que com a experiência da Liz, claramente o que aconteceu com aquele cara não tinha sido um atropelamento. O cara tava em um estado deplorável. E o nome desse homem era Leonardo Gomes. Ele mesmo. A Liz, olhando para aquele corpo completamente dilacerado do Leonardo Gomes, ela claramente sabia que aquilo não tinha sido fruto de um simples atropelamento. Se bestar, aquilo nem era desse mundo. Tinha uns ferimentos que ela nunca tinha visto na vida. E com o instinto de investigador extremamente aflorado que a Liz tem, ela foi atrás desse caso, mas ela só descobriu o nome de um homem que teria se envolvido nas redondezas ali do que teria acontecido com Leonardo Gomes. O nome desse cara era Tristan Monteiro. Esse foi o veríssimo responsável por trazer a Elizabeth para a Ordem. A Liz continua sua investigação se envolvendo com a Ordem e indo investigar alguns casos paranormais. E, curiosamente, por todos os casos que ela já passou, teriam ligação com algo chamado Desconjuração. Começando pelo Leonardo Gomes, que investigando trouxe ela para a Ordem, e ela se envolveu em um caso em uma escola de ensino médio, a Escola Nostradamus, aonde o diretor sequestrava meninas para envolver elas em algum tipo de ritual macabro, a mando de algum grupo secreto que não foi revelado ainda. Que inclusive, se você quiser ver essa história, é só clicar aqui no card que eu te levo. Essa é a história da primeira temporada. Em Santo Berço, alguns cientistas foram manipulados pelo mesmo grupo para invocar uma entidade que o poder vai muito além do conhecimento de qualquer um. Até mesmo no apartamento que ela ficou lá no edifício Amanhecer, tinha um envolvimento com esse mesmo grupo
grupo que aparentemente tá manipulando todas as peças. Até que no meio dessas investigações, o apartamento que a Liz estava morando, ele é invadido e a Liz é sequestrada. E ela é mantida nos fundos de um caminhão completamente escuro, sem acesso a água nem comida. E a única coisa que ela ouve em volta são gritos de pessoas desesperadas. Até que a porta do caminhão finalmente se abre novamente e os caras começam a jogar mais pessoas dentro desse caminhão. E uma dessas pessoas era Gustavo Domer, um antigo amigo policial da Liz que estava ajudando ela nessa nova investigação sobre esse grupo que estava por trás de tudo. E depois disso o caminhão começa a se movimentar e ele anda por horas até chegar em um lugar que tá completamente escuro também. As portas do caminhão se abrem e eles são levados por dentro de alguns ambientes até que eles são jogados em uma cela completamente escura. Ali presos, a Liz deixa bem claro pro Guto a frustração dela de ter ele ali. Ela não queria de forma alguma que ele seguisse ela e que ele acabasse se envolvendo naquela situação que eles estão. O dia inteiro se passa e nada acontece. Mas durante a noite, enquanto eles dormiam, a cela deles é aberta e entram algumas pessoas e começam a carregar o Guto à força pra fora da cela. Como tá completamente escuro aquele ambiente, a Liz não consegue ver quem é, nem quantas pessoas são, mas ela só consegue ouvir a voz do Guto se afastando. A Liz grita com as pessoas que estão fazendo isso, falando pra levar ela no lugar, mas nada acontece e a voz do Guto vai diminuindo cada vez mais até a Liz não ouvir mais nada. E no meio desse momento de pânico, a Liz olha pro lado e ela vê um rosto familiar pra ela. Ela vê o Thiago Fritz do lado dela. Provavelmente fruto de algum trauma que ela tem na mente dela. A Liz briga com a voz do Thiago dentro da cabeça dela, que fica questionando as ações dela, que fala que ela precisa parar de se culpar das coisas que têm acontecido, que dessa forma ela vai acabar se destruindo. Algumas horas se passam e o Guto é jogado de volta dentro da cela, mas dessa vez ele tá com o peito completamente tatuado, com várias histórias de terror e frases de pânico. E ele aparentemente tá transtornado, ele tá distante. A única coisa que ele quer é dormir. Mais um dia se passa. Durante o dia, nada acontece ali com eles. Mas durante a noite, enquanto eles estavam dormindo, o caso se repete. Entram pessoas dentro da cela deles e começam a arrastar o Guto de volta pra fora da cela. Só que dessa vez o Guto não reage com tanta bravura, com tanta violência. Ele parece aceitar o fato e vai junto com os caras. A Liz não aceita de jeito nenhum e continua gritando com quem quer que esteja fazendo aquilo ali com eles. Ela grita incessantemente pra parar de fazer aquilo com Gustavo e levar ela no lugar, mas sem sucesso nenhum com isso. Mais algumas horas se passam e o Guto é jogado de volta dentro da cela, só que dessa vez com um olhar vazio e movimentos completamente lentos e parece que ele não vê mais graça na vida. A Liz tenta segurar no rosto dele e pedir por mais informações, o que teria acontecido, e ele se esforça pra explicar, mas quando ele olha pra Liz, ele entende algo extremamente importante. E quando ele vai falar com ela, ele solta o mesmo som que a gente ouviu nos Existidos. A Liz se afunda cada vez mais em culpa. E ela passa o dia inteiro tentando conversar com Gustavo, tentando tirar qualquer palavra dele que não seja um grunhido. Mas ele só repete incansavelmente o mesmo som. Mais uma vez, a noite cai sobre eles e a escuridão toma conta daquelas celas. E novamente, enquanto eles dormiam, entram pessoas na cela, só que não pelo Gustavo dessa vez. E antes mesmo que a Liz pudesse tomar qualquer reação, ela sente uma agulha entrando nela e um líquido sendo injetado. E a Liz quase que instantaneamente pega no sono. E nesse apagão que eles têm, ela tem o pior pesadelo da existência da alma dela. Um pesadelo completamente transtornado. Ela consegue ver, ouvir, sentir tudo o que acontece nele. Ela sonha com um quarto completamente em chamas. E vozes saem dessas chamas. E eu vou chamar de vozes da culpa, porque ela ouve as vozes de todo mundo que ela já perdeu nas missões que ela foi. Uma silhueta começa a se formar de dentro do fogo e estender a mão pra ela. Essa silhueta se revela sendo a própria mãe da Liz.
Quando a Liz vai tocar na mão dela, ela se derrete completamente em lodo preto. E o lodo espalhado pelo chão começa a chamar a Liz pra dentro dele. E quando ela finalmente vai se render à vontade do lodo e encostar nele, ela começa a retornar à consciência desse pesadelo bizarro. E a visão que ela tem é ainda pior. Ela começa a retomar a consciência devagar e abrir o olho. E quando ela consegue enxergar um pouco do que ela tem em volta, ela vê que ela tá em uma sala completamente vermelha. Ela tá rodeada por pessoas em um estado estranho, emitindo um som de agonia. E ela tá presa em uma cadeira. E tem um cara tatuando o corpo dela. Quando o cara que tá tatuando, ele percebe que ela tá acordando, ele toma um baita susto e para de tatuar. E algo dentro dele parece fazer sentido, porque ele fica extremamente empolgado com o fato da Liz estar acordando no meio da tatuagem. E com muita euforia e muita felicidade, ele fala pra Liz: Você é marcada! Eu encontrei! Ele rapidamente pega mais uma seringa com um sedativo e injeta na Liz antes que ela pudesse reagir de qualquer forma. E ela apaga mais uma vez. A Liz perde completamente a noção do tempo, acordando de volta na cela dela com o Guto do lado. Ela não faz a menor ideia de quanto tempo se passou desde que essa bizarrice aconteceu. Quando ela retoma a consciência, ela se assusta com sons de tiro e luta que vêm de algum lugar do prédio que ela tá presa. Um tempo se passa depois disso e ela vê luzes vindo de um corredor do lado das celas. E ela consegue reconhecer algumas vozes que são familiares para ela. Quando finalmente, no meio de todas as lanternas apontadas para ela, ela consegue reconhecer o Joey, o Kaiser e o Arthur. O Joey larga completamente as armas e vai até a barra para poder falar com a Liz, mal conseguindo segurar a emoção. A Liz incessantemente repete para eles darem o fora dali o mais rápido possível, ainda completamente traumatizada do que ela acabou de viver. Ela coloca muita pressa na parada, eles não podem ficar ali. Se a Liz soubesse o que a gente já passou pra gente estar bem aqui na frente dessa barra, eu acho que ela não falaria isso. A Liz rapidamente conta pra eles tudo o que ela sabe. Ela fala que tá tudo conectado. Leonardo Gomes, a escola Nostradamus, o Santo Berço, é tudo culpa desses ocultistinhas de merda, deixando bem claro o que ela acha sobre os ocultistas. Os nossos agentes da ordem rapidamente eles tentam arrumar alguma forma de tirar a Liz daquela cela e também as outras pessoas que estão presas ali. Mas ninguém ali tem experiência o suficiente pra abrir aquelas portas. O Dante lembra de uma chave que eles encontraram lá nos armários naquela sala de informática, mas não é a chave compatível para abrir aquilo ali. Só que no momento que ele fala, a Liz desconhece a voz dele e pergunta quem seria ele. O Dante se aproxima um pouco mais e ele se apresenta para ela, falando que ele é o Dante. E é essa daqui a reação da Liz. Como o Veríssimo deixou um verme nojento igual você sair da cela? Você não contou a história pra eles, Dante? O Joey, que já não ia muito com a cara do Dante, ele volta e pega todos os equipamentos que ele tinha deixado cair pra poder ir falar com a Liz. Ele empunha o arco de novo e fica com a mão na espada. A Liz começa a ameaçar o Dante, mandando ele falar tudo o que ele fez no passado. Inclusive, voltando no assunto, falando que ele é amigo do Leonardo Gomes, o mesmo cara que tá envolvido e por trás de tudo isso que eles viveram até hoje. Inclusive, por trás de algo chamado desconjuração. A Liz demonstra o tempo todo o extremo nojo que ela tem dos ocultistas. O Dante mantém a calma e ele explica mais uma vez a relação dele com Leonardo Gomes, explicando que ele era um grande amigo dele, que eles cresceram juntos e que os dois estavam envolvidos sim em um ritual que saiu completamente do controle. Todos os agentes voltam a ficar com a guarda máxima pra cima do Dante. A Liz aproveita e conta pro Joey sobre o estado do Guto, que todo mundo reconhece como muito semelhante aos existidos que a gente viu aqui no orfanato. A Liz fala que ela também passou pelo processo dessas tatuagens estranhas pelo corpo, mas que ela não se sente diferente. Enquanto eles conversam, o Arthur e o Kaiser, eles vão até o final do corredor, onde tem uma sala, para tentar encontrar a chave para abrir aquelas celas ali. No momento que eles entram nessa sala, o Kaiser vê um notebook e ele não pensa duas vezes. Ele já vai em direção ao notebook para tentar extrair o
máximo de informações dele. O Kaiser, sem dificuldade alguma, ele consegue acessar o computador, que tem só um navegador aberto, e quando ele abre, tem uma página de e-mail, com um e-mail enviado e um e-mail recebido. Ele abre os dois e-mails, o que forma uma conversa. Você vê uma mensagem enviada por um homem chamado José. Eu acredito que encontrei um deles. Durante o processo de desconjuração com uma mulher trazida dos apartamentos, eu senti o que você prometeu, o que eu nunca tinha sentido antes. É incrível, nós encontramos. Como você indicou, eu interrompi o processo assim que eu entendi. Kian sabe. Assinado José. Tá, e agora eu quero ver a resposta. A resposta é desse e-mail. A desconjuração está começando. Agora basta esperar. Os outros marcados virão por ela. Kian sabe. Enquanto isso, o Arthur ele vasculha uns armários ali, onde ele encontra facilmente um molho de chaves com várias chaves penduradas e também uma maleta, que quando ele abre tem vários equipamentos dentro. Que no futuro a gente descobre que essa maleta era da Liz. Com essas informações e esses itens, eles voltam pra junto dos outros e finalmente eles abrem a cela da Liz. E o tão aguardado abraço acontece. A Liz abraça fortemente o Joe e o Arthur, como se um peso absurdo saísse das costas dos três. Enquanto esse abraço acontecia, o Kaiser discretamente tira uma foto desse momento. Quando o Kaiser vai guardar essa nova foto no bolso, ele tira as outras que ele já tinha tirado ali no orfanato. E quando ele olha pra elas, ele trava, porque elas mudaram mais uma vez. As fotos que teriam as bocas removidas de uma forma misteriosa, agora não tem mais o nariz também. Como se alguma coisa tivesse consumindo a face de todo mundo nessas fotos. O Kaiser, ele se mantém firme pra não começar a enlouquecer ali, e a única coisa que ele fala é que eles têm que sair imediatamente daquele lugar. Aquilo tá enlouquecendo ele. Enquanto a Beatriz vai soltando as outras pessoas que estavam presas ali naquelas celas, a Liz conta pra ele sobre o cara que tava tatuando no meio da sessão chamar ela de Marcado. E eles tentam entender o que seria isso. Será que a Liz, o César, o Arthur e o Joey são marcados porque eles saíram de Santo Berço? Eles não parecem acreditar muito nessa hipótese, mas é algo a se pensar. A Beatriz termina de soltar todas as pessoas que estavam presas naquelas celas ali, e agora tem um mutirão atrás deles. São várias pessoas e algumas inclusive em estados de existido, não falando mais, só soltando aqueles sons repetitivos. Antes deles realmente irem pra saída daquele lugar, o Dante resolve ir naquele escritório que o Arthur e o Kaiser foram mais cedo. E o Arthur vai atrás dele porque ninguém ali tá confiando mais naquele loirinho. E ali no meio de alguns documentos, o Dante encontra uma carta da irmã Thelma pro Padre Ronaldo. O Padre Ronaldo é quem realmente ficava à frente daquele orfanato, auxiliado pela irmã Thelma. E eu vou pedir pro Dante ler essa carta aqui pra gente. Padre, eu acho que as punições podem ter ido longe demais. É a terceira vez que pego Henry atirando pedras em pássaros para matá-los e tentando puxar brigas com as outras crianças. De início, quando começamos a seguir com suas punições mais severas ao pegarmos ele tentando fugir junto com Gal, achei que faria sentido. Mas pelo que consigo analisar, me parece que ele está começando a querer ser punido de propósito. E se uma das crianças contar para Arnaldo que estamos nos punindo fisicamente? É possível que ele decida parar de nos financiar. Ah, e se eu encontrei as chaves para o dormitório, eu deixei na gaveta de sempre. Hannah havia desafiado Anthony com a aposta para sumir com as chaves. E você sabe como esses dois são. Irmã Thelma. O Dante encontra uma chave pequena do que seria a chave para os dormitórios ali daquele lugar, mas definitivamente ele não quer ir para aquele lado do orfanato. Agora sim, eles seguem em direção ao elevador para finalmente saírem daquele lugar absurdo. Mas eles não vão direto, eles decidem parar naquelas duas portas que eles tinham encontrado naquele corredor. Na primeira porta que eles entram, parece ser uma sala de reuniões com dois ambientes diferentes. Aqui nessa sala de reuniões, eles encontram várias correspondências do ano de 2019, do que parece ser uma conversa de um cara chamado Álvaro Augusto e um outro chamado Virgílio, junto com transações bancárias entre eles. O Álvaro parece respeitar muito o Virgílio, como se ele fosse uma espécie de líder ali que orquestra as ações dele. A carta mais recente que eles encontram ali data de janeiro de 2020, o ano que a gente tá passando nesse exato momento no RPG, com um relato
do Álvaro dizendo: eu consegui. A Elizabeth pega esses documentos pra dar uma olhada e ela reconhece esse nome Álvaro Augusto sendo o nome do diretor da escola Nostradamus, que foi o primeiro caso dela dentro da ordem. Quando ela vê essa última carta de janeiro, ela percebe a hora que a carta foi enviada. E foi horas antes deles encontrarem o Álvaro Augusto morto dentro daquele bunker na escola. Com bastante pressa, eles já saem daquela sala ali e eles resolvem entrar na sala ao lado. E quando eles entram, é uma cena de loucura. Essa sala tem texto por todos os lados, na parede, no teto, no chão. Textos contando histórias de terror extremamente bizarras. E quando eles entram, eles veem que mais pra frente na sala tem um grande símbolo vermelho marcado no chão, com uma cadeira de estúdio no meio desse símbolo. Instantaneamente, a Liz percebe que foi essa sala aqui que ela estava sendo tatuada. Essa sala tem um peso absurdo. A Liz, o Joe e o Dante, eles entram nessa sala e vê exatamente isso que eu descrevi pra vocês. Mas quando a Beatriz entra, ela tem um flash instantâneo e uma cena é acrescentada na memória dela. Ela já esteve ali naquela sala com a mãe dela e com um garoto loiro. E foi ali naquela sala que ela perdeu as memórias dela. O Orfeu, que sempre tá no ombro da Bia, começa a voar por essa sala. E enquanto ele tá voando, ele começa a brilhar muito forte, revelando várias escritas pelo corpo dele. Ele voa até essa cadeira de tatuagem e ele pousa em cima dela. A Beatriz fica sedenta por resposta, ela fica sedenta por mais memórias. Ela acredita fortemente que recuperando as memórias dela, ela iria conseguir ajudar cada vez mais o grupo dela. Ela segue o Urutau até a cadeira de tatuagem no meio da sala e sem ela nem perceber, ela pisa dentro daquele símbolo ocultista marcado no chão. E quando ela pisa ali, ela tem mais um flash, revelando que ela já teve ali mesmo, e é um flash dela entrando naquele orfanato completamente destruído, sendo iluminado por uma lanterna. O Dante chega perto dela e segura ela, impedindo que ela continue entrando naquele símbolo, o que gera um desconforto bizarro nela. Ela tá completamente perdida ali, ela quer respostas. A ansiedade dela ataca na hora. Eles saem daquela sala o mais rápido possível e eles trancam aquilo ali por fora. Agora todo mundo reunido ali naquele corredor, eles finalmente seguem pro elevador pra descer pro andar e sair daquele lugar. Mas quando o Joey, saindo daquele corredor, ele olha pro elevador, ele ouve uma risadinha e tem um cara dentro do elevador com um papel escrito Praga preso na testa, descendo o elevador. O Dante, que vinha atrás, ele reconhece sendo o Anthony. Eles correm pra tentar chamar o elevador, mas surpresa, o painel do elevador tá completamente destruído. E sem opções, eles decidem descer pelas escadas. E aí eu te pergunto, aonde que ficam as escadas, hein? Exatamente no lado direito do orfanato, passando dentro dos dormitórios, no exato lugar aonde o Dante sentiu aquela presença paranormal. Eles combinam então com aquelas pessoas que estavam presas ali nas celas, para eles ficarem para trás e deixarem os agentes irem na frente e ver se é seguro, e depois eles voltariam para buscar eles. Eles abrem a porta com a chave que eles encontraram lá naquele escritório, e a primeira coisa que a gente percebe aqui é uma neblina extremamente densa. A membrana aqui tá destruída, tá devastada. Eles andam cada vez mais pra dentro daquele ambiente que por si só passa uma áurea hostil. E eles se deparam com alguns entulhos na frente deles que obriga eles a entrar no primeiro quarto. Quando eles abrem, eles já dão de cara com 2 existidos, que não é nenhum problema nessa altura do campeonato. A Liz e o Joey acabam instantaneamente com eles, dando tiro e espadada neles mesmo. Eles entram naquele quarto com uma cama empoeirada, móveis velhos e parcialmente destruídos, e uma coisa já chama a extrema atenção deles: uma poça de lodo preto no chão do quarto, o que assusta muito a Liz, o Joey, o Arthur e o Kaiser, que lembram exatamente o que esse lodo fez na vida deles.
Eles continuam entrando ali pra dentro daquele quarto, até que eles percebem uma presença estranha ali com eles. Eles olham no corredor daquele quarto e eles veem uma criatura cinza vindo de uma forma completamente desconjuntada e errática pra cima deles. A criatura escorre o lodo e eles veem que essa criatura é bem parecida com os existidos, só que, ao contrário dos existidos, as tatuagens que ficam espalhadas pelo corpo tomam uma forma espiral e na cabeça, onde deveria ter o rosto, expõe uma caveira que continua escorrendo o lodo. E é aqui que eles conhecem o existido de morte, que nesse exato momento ergue a mão em direção ao Joey e faz com que o Joey se sinta pesado e lento, colocando a vida do Joey em slow motion. A criatura parte pra cima deles e antes que aquela criatura pudesse chegar perto deles pra atacar, os tiros da Liz e do Arthur conseguem deter ele, que se dissolve em lodo, tirando o Joey daquele estado de movimento lento. Mas como se não fosse o suficiente, logo atrás vem outra criatura exatamente igual, só que dessa vez ela grita e começa a jorrar lodo preto por todo o corpo dela e ela assume uma forma extremamente rápida. E sem muito tempo para reação, essa criatura corre com ódio pra cima dele. Os agentes rapidamente começam a tentar arrumar uma posição para eles atacarem aquele bicho que tá correndo na direção deles. E nesse momento o Kaiser puxa a M4 dele e, mirando, ele aperta o gatilho. No exato momento que a Elizabeth passa correndo na frente da mira. O Kaiser olha essa cena e ele tenta soltar rapidamente o gatilho, mas ele já apertou. Já era tarde demais. O Dante vê toda essa cena acontecendo de fora e a única coisa que ele tem pra fazer é esperar pelo pior. Mas nesse momento, por uma extrema sorte, a arma do Kaiser trava, não disparando e por pouco não acabando com a vida da Liz ali mesmo. Com toda essa adrenalina de quase ver a Liz morrer na frente deles, eles conseguem se organizar e acabar com mais um existido de morte. Eles seguem logo pro quarto do lado e eles se separam para tentar extrair alguma informação da loucura que teria acontecido aqui. O Kaiser, ele mira em uma caixa que tá no canto desse quarto. Quando ele abre, é uma caixa cheia de brinquedos e no meio desses brinquedos ele puxa uma folha de papel que incrivelmente faz ele sorrir. Esse papel aqui, com um desenho coincidentemente assinado pelo Bruno. Bruno é um antigo amigo do Kaiser que ele perdeu o contato completamente e que inclusive teria vivido ali naquele orfanato. Quando a Liz vê esse desenho, ela se questiona o que um desenho do Arnaldo, pai do Thiago, estaria fazendo ali naquele lugar. A Beatriz e o Dante explicam que o Arnaldo era muito importante para eles. Ele basicamente mantinha aquele orfanato e inclusive foi ele que deu o nome Dante e Beatriz para eles, baseado em um livro, o Divina Comédia, que eles liam muito juntos. O Kaiser conta um pouquinho mais da história dele com o Bruno, falando que eles se conheceram na escola em um dia que o Kaiser precisou muito. Ele fala que estava perto do Dia dos Pais e eles iam fazer um desenho para poder dar de presente para os pais, mas o Kaiser estava afastado do pai dele. Então os meninos da sala começaram a zoar ele, o que fez ele sair correndo da sala. E quem foi atrás dele? Exatamente, o Bruno. E eles conversaram, o Bruno conseguiu acalmar o Kaiser e ele mostrou justamente esse desenho pra ele. E o Kaiser mal sabia quem seria esse homem no futuro. O Dante completa falando que o Arnaldo foi o mais perto de uma família que ele já teve. É graças ao Arnaldo, inclusive, que o Dante tá vivo hoje. Ele conta que quando ele era mais novo, ele teve que fazer uma cirurgia no coração. Inclusive, hoje ele tem um marca-passo. E quem custeou toda essa cirurgia foi o Arnaldo Fritz. Vocês querem uma informação de cara aqui, sem rodeio? Já toma uma informação aqui pra vocês, então. Lembra que a gente achou essa carta aqui do Padre Ronaldo pro Arnaldo, falando de um garoto chamado Gaspar que estava se recuperando de uma cirurgia? Exatamente, o Gaspar é o Dante. Todo mundo ali se lamenta da morte do Arnaldo. Aparentemente deixou uma pequena marca em todos eles ali. A Liz aproveita o momento e chama o Dante em um canto daquele quarto, o que faz ela abaixar muito a guarda em relação a ele. E ela explica que o ocultismo já tirou muita coisa da vida dela e é por isso que ela não consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila. Mas ela não quer tirar nenhuma conclusão precipitada sobre ele. A única coisa que ela pede pra ele é que ele tome
tome conta dos meninos, o Joey, o Kaiser e o Arthur. O Dante concorda completamente e ele só acrescenta uma coisinha. Ele fala que acredita fortemente que se eles estudarem o paranormal, eles podem usar a favor deles, para destruir as pessoas que têm má intenção de usar o paranormal. E dessa forma eles vão conseguir destruir o que quer que seja que tenha afetado a vida da Liz. Nesse meio tempo, o celular do Joey começa a vibrar no bolso dele com uma ligação. Ele pega o celular e agora são aproximadamente 5 horas da manhã. E com o celular tocando, ele chama o Kaiser, que quando ele olha o celular, ele não entende nada. A ligação no fundo é impossível de ser atendida porque na frente do celular tem uma mensagem falando: favor inserir um cartão SD. O Kaiser, sem entender nada, ele pega o cartão que eles encontraram ali mesmo no orfanato, lá naquela sala de computação, e ele insere no celular do Joey. No momento que ele faz isso, o celular para de vibrar e aparece uma mensagem falando obrigado. Nesse exato momento, começa a ser marcado na tela do celular do Joey um símbolo, e o Kaiser reconhece esse símbolo, sendo um símbolo que ele encontrava em fóruns da Deep Web. Esse símbolo ficava marcado em vários monitores, queimando completamente os pixels da tela. Foi inclusive buscando mais informações sobre esse símbolo aqui que o Kaiser descobriu a ordem. O Dante vê esse símbolo e ele identifica que é um símbolo de energia com conhecimento. E ele supõe que alguma informação teria sido roubada do telefone do Joey. Todo mundo ali conclui que eles precisam sair imediatamente daquele lugar. Tá tudo ficando extremamente bagunçado ali. Enquanto tudo isso acontecia, como se não fosse o suficiente, o Arthur, que tá observando toda essa situação, olha para uma fresta no armário que tá atrás deles. E nessa fresta ele vê aquele olho. Ele tá sendo observado. E como se isso não fosse o bastante, o Arthur começa a ver vários dedos longos e cinzas saindo de dentro dessa porta e segurando ela, abrindo ela lentamente atrás do Joey. O Arthur nesse mesmo momento dá um pulo na direção do Joey e tira ele de perto da porta. E quando todo mundo olha pra ver o que tinha lá, não tinha nada. Cada minuto que eles passam aqui dentro, as coisas perdem cada vez mais o sentido. Eles vão o mais rápido possível para as escadas, para eles saírem o quanto antes daquele lugar ali. Eles vão passando por dentro de quartos e revirando os armários e os baús que eles vão encontrando, tentando encontrar alguma pista, alguma carta, qualquer coisa que pudesse ajudar eles. Em cada quarto que eles vão, parece que a névoa fica cada vez mais densa. O paranormal tá brincando aqui nesse ambiente. Nesses quartos eles vão encontrando outros existidos que simplesmente ficam seguindo eles e tentando encarar o olho deles. Continuando ali, eles abrem uma porta que leva eles para uma espécie de corredor que tá completamente fechado por escombros dos dois lados, só restando eles continuar em frente para uma outra porta. Quando a Beatriz abre essa porta, ela vê uma silhueta estranha, meio iluminada dentro desse quarto, e essa silhueta ela se move de uma forma sem fluxo nenhum, não tem lógica daquilo ali existir, flutuando no meio do ar. Essa silhueta começa a ser preenchida por uma matéria que não existe na nossa realidade. Se eu for tentar te explicar, é como se uma água começasse a pegar fogo e evaporar, isso acontecendo muito rápido. É uma matéria extremamente caótica. Olhando com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que tem várias escritas flutuando no meio dessa matéria. Eu apresento para vocês os existidos de energia. Dentro desse quarto tem 3 desses caras com cores diferentes e eles atacam de uma forma... Como que eu descrevo esses ataques? Eles causam confusão mental, desorientação e inclusive paralisia, com golpes que parecem atravessar você, mas ao mesmo tempo extremamente dolorosos. A Liz e a Beatriz sofrem muito nessa briga aqui, porque elas estão logo na frente, em um corredor que não tem como ter muita visão do outro lado. Por conta dessa extrema bagunça que tá acontecendo, de cores, luzes, matérias estranhas, o Joey tenta ajudar, ele saca o arco e flecha dele e ele jura que ele acertaria o monstro. Ele lança a flecha na direção do monstro, mas as luzes confundem ele e ele acerta com tudo o ombro da
Beatriz, que cai no chão urrando de dor. O Dante, quando vê isso, ele sai correndo na direção da Beatriz, empurrando qualquer um que estivesse na frente dele. Ele chega nela e ele começa a usar o kit de primeiros socorros para tentar estabilizar ela ali. Enquanto isso, ele grita pro Arthur voltar em um dos quartos que eles tinham passado. Em um dos armários tinha cinzas. Era para ele pegar essas cinzas e trazer aqui. O Arthur sai correndo imediatamente, tentando desviar dos existidos que estavam na frente dele. Os agentes continuam ali tentando lidar com aquelas criaturas que causam um dano mental terrível, mas eles conseguem acabar com todos os existidos de energia. O Arthur volta correndo, segurando um punhado de cinzas na mão. Ele entrega pro Dante, que usa essas cinzas como um elemento para conjurar um ritual. Ele assopra as cinzas no ferimento da Beatriz e o machucado no ombro dela fica completamente sarado, ficando só uma cicatriz, como se aquele machucado tivesse sido há muito tempo atrás. A Liz olha para esse ritual com uma estranheza enorme. Esse ritual tem um efeito muito parecido com os cristais verdes de Santo Berço. Eles continuam investigando os armários e os baús por onde eles passam, e eles encontram alguns itens paranormais, como um livro com um símbolo nele, um pedaço de vidro com outro símbolo cravado, e também um cristal com um símbolo espiral cravado nele. O Dante, nessa busca, ele encontra mais cinzas jogadas em um armário, e ele resolve pegar dessa vez e levar com ele. Nessa altura, os sobreviventes das celas e o Guto existido, eles encontram os outros agentes. Eles foram andando bem devagar atrás deles e eles finalmente chegam nas escadas daquele lugar. Eles descem as escadas com muito cuidado, porque eles não sabem o que esperar no andar de baixo. Eles pegam um mapa daquele andar e eles traçam o caminho mais rápido possível para eles tirarem os sobreviventes dali. Aqui embaixo a névoa é muito mais densa. O ambiente é frio e um silêncio absoluto. Eles conseguem ouvir cada passo que eles dão. O Arthur toma a frente deles em direção à saída, até que a lanterna dele ilumina algo estranho. Uma coisa preta jogada no chão, muito volumosa logo na frente. E quando essa coisa nota a presença deles ali, isso começa a se levantar, se revelando como algo aterrorizante. Uma forma deformada de uma menina com cabelos longos, muito longos e pretos, completamente machucada, e com um buraco na barriga que mostra as vísceras completamente expostas. Essa criatura se levita no ar com os cabelos e com alguns movimentos dos cabelos dela a gente consegue ver os olhos, que não tem nada. A Liz olha pra isso e quase entra em choque por estar frente a frente de novo com uma degolificada. Todo mundo ali, vendo aquela criatura bizarra se erguer na frente, sente como se fosse um grito dentro de si, uma única palavra, um único sentido, uma única sensação: corre. Todo mundo vira e sai correndo imediatamente. O Arthur e o Kaiser ficam pra trás pra tentar atrasar aquela criatura de alguma forma, que se move lentamente, mas sem parar. Os cabelos longos dessa criatura parecem virar uma espécie de braço que agarra qualquer coisa que entra no caminho dela. O Dante e a Liz, que eram os que estavam mais atrás, agora eles estão na frente e eles saem abrindo o espaço como podem, arrastando uns armários velhos pros cantos. E o Joey, ele tenta coordenar sobreviventes ali para eles conseguirem arrumar algum lugar para correr também. Mas os sobreviventes são muito lentos e alguns estão até mesmo machucados e cansados. Ela vira a esquina daquele lugar, quase alcançando o Arthur e o Kaiser, que estão correndo o mais rápido possível, tentando arrumar algum jeito de parar aquilo. Um dos sobreviventes que o Joey tava tentando ajudar fica pra trás, e uma grande mecha do cabelo daquela criatura bizarra agarra esse sobrevivente, que começa a sentir o cabelo sendo enrolado em todo o corpo dele, inclusive abrindo a boca dele e entrando. Esse mesmo cabelo começa a forçar os olhos do sobrevivente, como se estivesse tentando abrir a cabeça dele. Em um só movimento, aquela criatura estraçalha a cabeça do sobrevivente e joga ele pro canto.
Nesse meio tempo, a Liz e o Dante, que saíram correndo o mais rápido possível, eles chegam do outro lado, onde deveria ter uma porta. Mas tem uma espécie de parede de carne e sangue asquerosa com um símbolo marcado no chão. O Kaiser lá atrás, de frente pra degolificada, ele tira do bolso a nebulosa, uma granada que a própria Erin fabricou pra ele levar pra essa missão. Ele se prepara pra atacar essa granada, pra impedir que aquele monstro se aproximasse, mas ainda tem alguns sobreviventes entre ele e o monstro, então ele espera um pouco. O Dante chega mais perto daquele símbolo próximo à porta e ele ouve a voz de uma menininha ecoando por aquele ambiente. Ela se identifica como Nina e ela conhece o Gaspar. Ela gostava de puxar o cabelo dele e sair correndo na infância. O Dante lembra da Nina e ele só pede para que ela tire eles dali. Ela fala que ela não sabe como fazer isso, mas ela tem uma coisa com ela desde que ela morreu e que pode ajudar eles com aquela porta. Mas eles precisariam ajudar ela a encontrar um coelhinho. O mesmo coelhinho de pelúcia que estava observando ela quando ela se foi. O Dante não lembra da Nina ter nenhum coelhinho com ela, mas ele logo avisa a Liz que eles precisam encontrar de alguma forma um coelhinho de pelúcia. O Dante grita pra Beatriz tacar o celular dela pra ele conseguir conjurar um ritual. Ela saca o telefone e taca pra ele, que cai no chão, quebra a tela, mano, um caos. O Dante conjura o ritual dele de ver o paranormal mais uma vez, e ele sente a presença paranormal em duas salas diferentes. Ele passa a direção de uma das salas pra Liz e vai correndo em direção à outra. Mano, com tudo isso acontecendo muito rápido e ao mesmo tempo, a degolificada consegue alcançar mais uma das pessoas que estavam presas nas celas. Só que dessa vez é o Guto. Ela enrola os cabelos dela em volta do corpo dele, deixando ele completamente preso, e ela começa a enfiar o cabelo dela na boca e no olho, e com um só movimento ela quebra o crânio dele e taca ele pro lado. E ela continua a andar na direção do Kaiser e do Arthur. E o Kaiser finalmente, com a nebulosa na mão, ele tira o pino e taca na direção da degolificada. Mas um desastre acontece. Na hora que o Kaiser taca a granada, ela escorrega da mão dele, caindo no pé dele mesmo, que, completamente espantado com essa situação toda, não consegue reagir. O Arthur até pensa em ajudar, mas a granada explode, tacando o Kaiser com muita força para trás. A nebulosa, a granada que a Erin fez, era uma granada inflamável, então o Kaiser tá com uma parte do corpo completamente em chamas. A gente mal sabe se ele sobreviveu a isso. O Arthur e o Joey entram em desespero e a única coisa que eles tentam fazer é apagar o fogo que tá na roupa do Kaiser e tentar retomar a consciência dele. Eles puxam um kit de primeiros socorros que eles carregavam com eles, mas as queimaduras do Kaiser não deixam eles estabilizarem a situação dele. O Arthur, com todas as forças dele, grita pro Dante ir até eles para poder ajudar, já que o Dante é o único que sabe um ritual de cura ali entre eles. Com o Kaiser completamente queimado e desacordado, eles começam a carregar ele assim mesmo para afastar o mais rápido possível o Kaiser daquela criatura que não para de se movimentar. Ela continua indo em direção a eles. O Dante já tá dentro de um dos quartos que ele sentiu a presença paranormal e ele começa a revirar o quarto com uma velocidade absurda. E em um dos baús que ele encontra ali, ele vê uma cabeça de um coelho de pelúcia. Ele cata essa cabeça como pode e ele sai correndo na direção da Liz. A Liz já tava no outro quarto e ela também revirando com a maior velocidade possível. Mano, essa cena é muito... dá muita aflição. Ela dá muita aflição porque tá tudo acontecendo muito rápido, ao mesmo tempo. Que bizarro! A Liz consegue achar o corpo desse coelho no outro quarto e ela corre em direção ao Dante. Eles tentam se encontrar. A degolificada não para de andar. O Joey, em uma tentativa de salvar o Kaiser e o Arthur, ele chama a atenção dessa criatura, que olha pra ele e segue ele. O Arthur, com muita dificuldade, continua carregando o Kaiser pro mais longe possível daquele ser assustador.
O Dante finalmente consegue encontrar a Liz e ele entrega a cabeça do coelho de pelúcia na mão dela e volta correndo pra tentar ajudar o Kaiser. Quando ele chega no Kaiser, ele pega o punhado de cinza que ele tinha guardado e mais uma vez ele assopra as cinzas em todo o corpo do Kaiser, cicatrizando completamente todo aquele ferimento de fogo, mas o Kaiser fica com uma grande cicatriz em um lado do rosto. O que é bem irônico, já que o Christopher, pai do Kaiser, também tinha uma cicatriz de um lado do rosto. Mas agora o Kaiser tá estável. O Joey continua fugindo daquela criatura, passando por cima de cama, tentando atrapalhar ela como pode, mas cada vez mais ela anda mais rápido. Na hora que o Joey vira em uma porta, ele sente o cabelo dela segurando ele e puxando ele pra trás. Ele começa a ser levitado no ar pelos cabelos dela, que começam a enrolar o Joey e prender ele completamente. O Joey, em uma última ação desesperada, ele consegue sacar uma faca que ele tem e cortar esse cabelo que tá prendendo ele, fazendo ele cair de volta no chão. E é nesse momento que a Liz entra entre o Joey e a Degolificada, segurando o ursinho de pelúcia na expectativa de que dê certo. A Degolificada, que não perde nenhuma oportunidade de agarrar alguém, começa a enrolar o cabelo na Elizabeth. O cabelo da Degolificada começa a subir cada vez mais, enrolando nos braços da Liz. E em um só movimento, a Degolificada arranca o coelho da mão da Liz. O coelho some no meio do cabelo daquela criatura. E agora a voz daquela menininha começa a ecoar entre os corredores daquele lugar bizarro. Obrigado. Eu ainda sinto, sabe? Eu ainda sinto o sentimento de paralisia. Eu ainda sinto o choque passando pelo meu corpo. A eletricidade passando quando uma delas estava me segurando. Depois, quando eu não podia mais me mexer, ele pegou uma faca e ele começou a experimentar o meu sangue. Doía, Gaspar. Quem fez isso com você, Nina? Eles davam Me risada. fala quem fez isso. Por que o Gal não me ajudou? Por que ele deixou fazer aquilo comigo? Por que ele só ficou me olhando? No dia que o orfanato queimou e todo mundo morreu, eu não morri por causa do incêndio, eu morri por causa deles. E aí, finalmente, ela chegou, carregando esse coelhinho que ela sempre levava. E ela sugou de dentro de mim todo o meu tempo, todos os meus dias. Tudo que eu podia ser, vazando de dentro de mim. Mas agora, pelo menos, o coelhinho preferido dela vai ser meu. Pelo menos nisso, eu ganhei. Mano, toda a história por trás de uma Degolificada é bizarra. Tá maluco? Mano, que loucura. Depois disso, ela termina de desaparecer em uma espécie de fumaça escura. E no lugar dela fica aquele coelhinho de pelúcia. Só que dessa vez, diferente. Ele tem um grande símbolo preto marcado nele. E com lágrimas pretas escorrendo nos olhos. O clima agora é de alívio, mas com dor ao mesmo tempo, pelas mortes que a gente teve aqui e também pela história da Nina. Mas finalmente eles conseguem respirar aliviados, porque não tem uma criatura sedenta por morte atrás deles. Eles colocam o Kaiser em cima de uma cama ali e a Liz consegue terminar de tratar os ferimentos dele, colocando algumas bandagens da forma correta. O Dante, com um extremo ódio com o que fizeram com a Nina, ele pega aquele ursinho que emana uma áurea de morte muito forte e ele sabe que ele precisa transcender com aquilo ali. Ele rapidamente desenha um símbolo de transcender ali no quarto e ele entra dentro com esse ursinho. Quando o Dante se concentra no símbolo de transcender, ele imediatamente entra em estado de transcendência, aonde o paranormal começa a inundar completamente a mente dele e deixar ele mais forte. Só que dessa vez, aquele símbolo marcado no coelho começa a fazer parte dele, começa a fazer completo sentido e ficar marcado na mente do Dante. E agora ele ganha pleno conhecimento do ritual de destruição, extremamente forte contra criaturas ou coisas de sangue. Em um piscar de olhos, o Dante tá de volta na realidade. O Kaiser finalmente desperta na cama, ele consegue retomar a consciência aos poucos. Enquanto isso, a Liz vai atrás do corpo do Guto. E quando ela vê aquela cena, ela entra em choque.
E mais uma vez ela tem a ilusão de ver e ouvir o Thiago do lado dela. O Thiago tenta acalmar ela e acrescentar valor na vida dela, mas não funciona. O peso de cada morte assola a vida da Liz. O Arthur chega na Liz e ele até consegue acalmar esse sentimento dela e trazer ela de volta para a realidade também. O Dante volta para aquela parede de carne e sangue e quando ele chega lá, o Joey tá tentando rasgar aquela parede com a katana dele, mas ela se regenera muito rápido. O Dante sabe exatamente o que ele tem que fazer. O Dante desenha no chão aquele símbolo, porque ele se nega a olhar novamente para aquele coelho. Com o símbolo desenhado no chão, ele se concentra no símbolo e aponta as mãos para aquela parede. No braço do Dante começam a aparecer veias pretas pulsando muito forte. Ele fala ruptura e bate as mãos. E nesse exato momento a porta começa a se dissolver em gosma vermelha, sendo corroída pelo elemento de morte. E agora finalmente o caminho tá livre para eles irem embora dali. Exceto pelo fato de que quando eles saem dos dormitórios, eles começam a ouvir muitos sons de existidos. Muitos. Chega a arrepiar. É um som ensurdecedor. Muitos grunhidos de inúmeros existidos. Eles andam em direção àquela área ao céu aberto que tem no meio do orfanato. E quando eles olham para aquele lugar, tá infestado de existidos. Muitos existidos. Eles pensam logo em dar a volta pelos banheiros e pelo quartinho do zelador. E no momento que eles dão os primeiros passos, eles veem saindo mais e mais existidos de dentro daquele cômodo. O único caminho que sobra para eles é passar o mais rápido possível pelo meio dos existidos, indo direto para fora daquele lugar. Eles juntam forças e saem correndo em uma de existidos que eles imaginam ver ali. Enquanto eles vão passando o mais rápido possível e empurrando os existidos para que se afastem e eles consigam passar, aquelas criaturas começam a pegar neles e arrancar os itens dele, pegando as mochilas, as armas, tudo que tinha preso neles. Aquelas criaturas vão arrancando com sede de que eles olhem para elas e repetindo cada vez mais alto, até que eles não conseguem mais andar. Tem existido por todo lado, eles estão sendo agarrados e de repente, silêncio. Os existidos param de se mexer e param de gritar o próprio nome. É assustador. Quando os agentes percebem isso, eles começam a andar entre os existidos para eles irem o mais rápido possível para fora daquele lugar. E de repente, os existidos voltam. Só que de um jeito diferente. Todos agora repetem o mesmo nome: Kian. Um ou outro começa a gritar esse nome e de um momento para outro todos estão gritando o mesmo nome de forma agressiva, de forma como se eles estivessem invocando uma criatura. Eles gritam incessantemente Kian. Os agentes estão perto da saída quando de repente, pum! Um farol muito forte é aceso do lado de fora do orfanato, revelando uma figura encapuzada, com os olhos esbranquiçados e a pele completamente tatuada. Dante, Liz e Beatrice reconhecem esse rosto. Pro Dante é o Léo, o amigo dele que foi morto pela criatura que foi conjurada naquele ritual que deu errado. Pra Liz, Leonardo Gomes, o homem cuja morte foi responsável de fazer a Liz conhecer o paranormal, entrar pra ordem e chegar aqui. Pra Beatriz, o homem que ela viu nas visões dela, responsável por apagar a mente dela do lado da própria mãe. Ele vem andando lentamente na direção dos agentes. O Dante se aproxima e chama ele de Léo. E nesse momento, ele é puxado para trás. Tem um homem atrás dele que puxa ele fortemente por uma corrente que tá presa nele. E agora a gente vê esse homem de cabelos longos e pretos e uma faixa preta nos olhos, segurando duas criaturas bizarras que parecem existidos, mas completamente diferente. Um é muito grande, com 4 braços, e uma outra com uma presença muito difícil de explicar aqui. Todos estão acorrentados a ele, inclusive o Leonardo Gomes. Mas ele não chama ele de Leonardo Gomes, chama ele de Kian.
O homem de cabelo preto se aproxima e com um grande sorriso ele se apresenta. O Dante reconhece ele sendo o Gal. E ainda atrás dele, vários ocultistas, que o Dante reconhece sendo várias das crianças que teriam crescido ali com ele no orfanato. O Gal conta que ele esperou muito por esse momento e que inclusive ele tá até um pouco frustrado, porque ele esperava que os agentes fossem chegar aqui muito mais forte e eles são muito fracos para desconjuração acontecer. Então por isso as peças têm que continuar no tabuleiro, para que na hora certa tudo possa se cumprir. Assim como Kian sabe. Em meio a várias ameaças e xingamentos do Joey e da Liz, uma ocultista atrás do Gal se aproxima e abre um grande leque que imediatamente dá um choque muito forte na espinha de todos os agentes, paralisando eles imediatamente. Eles não conseguem se mover de forma nenhuma, mas conseguem falar. O Gal fala que uma das peças já cumpriu a sua função e precisa liberar espaço no tabuleiro, enquanto ele anda na direção da Liz, segurando o Kian e as duas criaturas. O Joey tá furioso e ele só grita pro que o Gal saia de perto da Liz. E sempre com calma e com um sorriso no rosto, o Gal anda entre eles e fala que eles são muito fracos. Eles são inclusive fracos por pensarem que eles são fortes, por pensar que nunca iria aparecer alguém mais forte que eles. O Gal conjura um ritual que controla a mente do Joey, obrigando ele a se ajoelhar, sacar a katana e entregar pro Gal, que continua falando. Vocês devem pensar que isso é até injusto. Tanto poder contra vocês, e finaliza com: eu sou a injustiça. O Gal crava a espada do Joey no peito da Liz, que faz o Joey gritar de puro ódio. E a Liz, sem poder se mexer, nem mesmo reagir, só consegue olhar pro Joey e ver um olhar de desespero, junto com o olhar vazio do homem que fez ela conhecer o paranormal. A Liz sente cada batida do coração dela, enquanto o Gal termina de enfiar a espada no peito dela. A Liz pensa nas últimas palavras que ela poderia dizer naquele momento. E então... Você olha pro Joey, você olha pro Kian, você olha pro Arthur, pro Kaiser. Liz, me perdoa, não sou eu. Não sou eu. Você abre a boca para dizer a última frase que você pensou. Você consegue cuspir sangue. Você não vai dizer essa frase, Liz. A espada é enfiada no chão. Não. Você Não. fica suspensa. Não. Você sente Não. a última batida do seu coração. E o mundo apaga. Você tá morta, Liz. Filho da puta! O Joey, que tá enfurecido, ele jura o Gal de morte. É a única coisa que ele consegue fazer. Ele tá repleto de nojo daquela monstruosidade que tá na frente deles. O Gal se abaixa e fala que a desconjuração ainda não acabou. Kian sabe. O Joey só tem força pra cuspir de volta na cara do Gal. O Gal se levanta e ordena que levem eles de volta pras celas. E os ocultistas vêm na direção dos agentes sorrindo. Mano! Caraca. Mano, não, eu tô quebrado. Eu tô quebrado. Eu estou quebrado. Na moral, eu preciso que você valorize o trabalho do Diegão. Só nesse vídeo aqui. Eu tô há 4 horas e meia aqui gravando esse conteúdo. Eu imagino como é que vai ser a edição disso daqui. Eu tô ferrado. Então deixa aquele likezinho e considera mandar pros seus amigos, que isso ajuda pra caramba. Esse episódio é bizarro. Pra continuar o nosso ritual aqui de cada vídeo, desce a tela e coloca nos comentários: sai daí, Gal. Só sai, Gal, só sai. Pica a mula. Cara, eu tô só adrenalina desse episódio. Eu tô só adrenalina. Eu já quero ir pro próximo. Esquece, eu quero ir pro próximo. E se você quiser vir comigo, é só você clicar bem aqui, ó, que eu te levo junto comigo pro próximo episódio. Óbvio que só vai estar aparecendo aqui se o próximo episódio já tiver no ar. Se tiver, clica aqui, vamos junto. Se não tiver, calma, vai sair, pô. Ó o Diegão aqui trabalhando. Obrigadão aí, ó, pra você que é membro. Aproveitar esse momento aqui, né? Vamos pro próximo. Que episódio? Que episódio?